Bom, bem-vindos então a mais uma aula do mini curso de Git e GitHub. Nessa aula a gente vai discutir como criar repositórios remotos, né, pelo GitHub, e depois a gente vai fazer uns commits pela interface do navegador, tá? Então, bom, vamos lá. Primeiramente, né, eu suponho que vocês já tenham criado uma conta no GitHub de vocês, se vocês quiserem acompanhar essa aula, né? Essa aqui é a home do GitHub. Basicamente, não deve ter muita coisa para vocês aqui, caso a conta de vocês seja nova, né? Bom, então não se assustem, tá? Porque aqui a minha conta ela já tem uns anos. Se eu ver aqui no meu perfil, né? Eu não mostrei, clicando aqui na fotinho de vocês, seu perfil, né? Uh, Aqui é o meu perfil, tá? O perfil de vocês provavelmente só vai ter essa parte aqui dos commits. Isso aqui é um calendário, né? Que mostra os dias que eu fiz commits no GitHub. E o que importa mesmo aqui são os meus repositórios, né? Aqui estão eles, eu tenho 22 repositórios, aqui o que está dizendo ali, né? Aqui estão eles, eu posso clicar em qualquer um aqui e ver o que está acontecendo normalmente, né? Aqui, esse é o conteúdo do repositório e tudo mais. Aqui tem os códigos, tem os arquivos, é como se fosse um diretório mesmo, tá? Um repositório que a gente tem aqui, só que agora ele está no navegador. Bom, para eu criar um repositório, caso vocês não tenham nenhum aí ainda no perfil de vocês, eu vou clicar aqui em novo e aqui eu vou dar um nome pro meu repositório. Por exemplo, sei lá, Git aula 1. Posso colocar uma descrição, mas não é necessário. Uh, e aqui essa parte é importante. Aqui eu digo se eu quero que o repositório seja público, indicando que qualquer pessoa na internet pode ver esse repositório. Qualquer pessoa, mesmo sem eu dar permissão nem nada, a pessoa consegue ver o que está nele. Ou ele pode ser privado, e aí apenas eu vou poder ver esse repositório por padrão, né? E se eu quiser, eu posso adicionar mais pessoas a esse repositório, como a gente vai ver mais pra frente no mini curso, tá? Então eu vou deixar público aqui, porque não vai ter nenhuma coisa sensível, nem nada nenhuma informação que eu não que eu queira esconder do público geral, então eu vou deixar ele público. Se vocês quiserem, vocês podem deixar isso aqui marcado, que ele vai adicionar um arquivo de texto por padrão. Eu não vou, porque não precisa. E aqui vocês podem também selecionar se vocês querem um git ignore por padrão também. Não, aqui, pelo que eu estou fazendo aqui, não tem nada demais, então eu vou deixar assim mesmo. Então eu vou criar aqui um repositório chamado git aula 1 público, tá? Então eu vou criar aqui em criar repositório e ele vai criar aqui um repositório para mim. Claro, esse repositório está vazio, não tem nada, então o Git ele já está dizendo como criar por linha de comando ou tudo mais. Isso aqui são coisas que a gente vai ver mais para frente, tá? Nessa aula aqui eu quero mostrar essa opção aqui, ó, adicionando um arquivo existente, né? Então eu vou clicar aqui porque eu quero colocar arquivos que eu já tenho no meu computador para cá. Então aqui ele está dizendo que eu posso arrastar os arquivos para o navegador. Então eu vou vir aqui e aqui eu tenho os arquivos das últimas aulas, né? Tem o source aqui com o arquivo do código, né? Tem uns arquivos de texto. E bom, digamos que eu queira colocar esses caras no meu GitHub. Então eu vou selecionar eles aqui. Não vou selecionar o build, né? Porque não precisa. E vou arrastar eles para cá, tá? Então aqui o Git ele tá, aqui o GitHub, né? Mostrou que aqui estão os arquivos que eu adicionei. Eu posso colocar a mensagem de commit aqui. Por padrão ela vai ser adicionou arquivos por upload. Eu vou colocar aqui, por exemplo, commit inicial, por exemplo, tá? E vou comitar as mudanças. Aqui está processando. E tá aqui, ele adicionou, então eu tenho o arquivo source, o A, o B, o D, e agora qualquer pessoa na internet pode ver esses arquivos aqui que, que eu tinha antes só na minha máquina, né? Bom, geralmente a gente não faz dessa forma. Por quê? Porque eu simplesmente selecionando e arrastando os arquivos para cá, eu não estou criando um vínculo real entre esse meu repositório aqui na minha máquina e esse repositório do GitHub. Eu até poderia fazer isso, né, de ficar mudando coisas aqui sempre arrastando para cá,
é possível, mas geralmente a gente não faz assim. Por quê? Por exemplo, eu nem ia mostrar isso, mas vou fazer isso. Ó. Aqui eu tenho um link para o meu repositório, tá? Se eu vier aqui em Code, aqui tem um link para o meu repositório. Eu vou copiar ele e eu posso clonar esse repositório pro meu computador. Então eu vou vir aqui, desktop, mini cursos, módulo 1, tá. E então eu vou rodar aqui um git clone e esse link desse repositório, tá? Se eu fizer isso, ele vai pedir a senha do, do meu usuário do GitHub aqui, que eu já configurei, vocês provavelmente não têm isso configurado ainda, mas então talvez vocês não consigam rodar isso ainda, tá? Uh, mas enfim, então eu vou colocar a senha aqui. A gente vai fazer essa configuração mais pra frente no minicurso, tá? Então eu vou entrar aqui no Git aula 1 e então esse repositório aqui, ele é igual a esse aqui, né? Só que olha o problema. Se eu rodar um git log, o online, all, ele só tem um commit, que é o commit inicial. Óbvio, né? Que foi o que eu fiz arrastando os arquivos para lá. Então, todos aqueles outros commits que eu tinha nessa aula 1 aqui não foram levados para cá quando eu arrastei os arquivos. Claro, né? Para eu fazer esse vínculo, eu preciso utilizar outros comandos, eu preciso fazer um link por chave SSH entre os dois, entre a configuração do meu Git no local aqui na minha máquina e a configuração do meu Git no perfil do meu GitHub, tá? Então isso aqui é uma alternativa, tá? Vocês podem fazer commits por aqui. Inclusive eu poderia ficar adicionando mais arquivos aqui, né? Add file aqui, eu poderia colocar mais coisa. Então é uma alternativa, caso vocês queiram fazer, por exemplo, um commit rápido aqui e tudo mais. Mas não é uma coisa muito recomendada de se fazer, porque os commits que eu tinha aqui num repositório local, eles se perderam, né? Então, nas próximas aulas a gente vai aprender como linkar esses repositórios por outros métodos, digamos assim, tá? Então, essa aula era isso e na próxima aula a gente continua, então.